Amém. Fecha a sua Bíblia, deixa marcadinho aí. Glória a Deus. O Filho de Deus não esquece do fundo aí. Graças a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem uma palavra para o seu coração. Diga assim: Deus tem uma palavra para o seu coração. Diga assim: crente, eu não sei se a igreja vai subir ou se o céu vai descer, mas aguarde mais um pouquinho de tempo, porque o que está para mim virá e não tardará. Quantos acreditam nisso? Amados, orando a Deus acerca deste culto, o Senhor colocou em meu coração esse texto que nos fala a respeito de um grande povo, o qual Deus o havia escolhido e chamado para uma grande obra. Este povo se chamava o povo de Israel, um povo eleito, um povo que o Senhor amava grandemente, e que através deste povo o Senhor queria conquistar, queria trazer grandes vitórias, aleluia, glorificar o nome dele na vida deste povo. Mas que povo é esse, pastor André? Esse era o povo de Israel. Se nós olharmos um pouco atrás, no capítulo 2 mais ou menos, nós vemos que este povo ele foi cativo. Esse povo ele foi escravo por 400 anos. Por quê? Porque por algum momento esse povo deixou de adorar a Deus, ele deixou de exaltar aquele que tinha feito os céus e feito a terra, e por causa disso eles foram entregues a um monarca chamado Faraó. E a palavra do Senhor então nos fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que por 400 anos esse povo ficou debaixo da servidão de Faraó. Mas a palavra do Senhor nos fala que de repente esse povo começou a clamar, esse povo começou a buscar auxílio diante de Deus, pedindo para que Deus os ajudasse, pedindo para que Deus tivesse misericórdia. E quando esse povo começou a clamar, imediatamente Deus, aleluia, bolou um plano para que pudesse então agora libertar Israel da escravidão do Egito. E a palavra do Senhor então nos fala que Deus, olhando do céu para a terra, ele contemplou um homem cujo nome era Moisés. A palavra do Senhor nos fala que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro chamado Jetro no deserto, aleluia, e de repente ele viu que numa sarça pegava fogo, mas não se consumia. Uma sarça ardia com fogo e não se consumia. E quando ele viu, ele disse: eu vou até lá para ver esta maravilha de perto. E a palavra do Senhor então nos fala que quando Moisés foi se aproximando, ele ouviu a voz de Deus no meio da sarça dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E a palavra então do Senhor nos fala que quando Moisés tirou a sandália, se esvaziou para estar mais perto diante de Deus, Deus bradou dizendo: eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Moisés, vem agora e te enviarei a Faraó, aleluia, para que Faraó liberte o meu povo, para que o meu povo venha me adorar. E a palavra do Senhor então nos fala que Moisés disse: mas como eu vou me apresentar diante de Faraó? E Deus então falou para Moisés: Moisés, coloca a sua mão na altura do peito, por dentro da túnica. E quando ele colocou, Deus falou: tira agora. E quando ele tirou, a mão de Moisés estava leprosa. Deus falou para Moisés: pode colocar a sua mão por dentro da túnica. E quando ele colocou, Deus disse para ele: tira. E quando tirou, a pele estava totalmente restaurada. E Deus ainda perguntou para Moisés: o que tu tens nas mãos? E Moisés disse: eu tenho um cajado, eu tenho uma vara. E Deus então manda Moisés jogar o cajado no chão. Quando joga, a vara de Moisés, o cajado de Moisés se transforma em uma cobra. E Deus disse então para Moisés: estenda a sua mão. E quando Moisés estendeu, aleluia, aquela cobra se tornou novamente no cajado de Moisés. E Deus disse para Moisés: Moisés, é com esses sinais
que você vai comparecer diante do meu povo e diante de Faraó. Os irmãos conhecem muito bem a história que Moisés foi e disse para Faraó, aleluia, libertar o povo, mas Faraó não queria libertar, e Deus então teve que bradar na terra do Egito com muitos sinais e maravilha. Um dos sinais foi transformar a água em sangue, o outro sinal foi, aleluia, enviar uma pedra, uma chuva de pedra seródia. O outro sinal foi, aleluia, um grande enxame de gafanhoto para destruir toda a lavoura do Egito. E a palavra do Senhor nos fala que então Faraó, quando ele soltava, resolvia libertar, logo o coração dele se endurecia e ele não queria obedecer, fazer aquilo que Deus estava mandando. Mas a palavra do Senhor então nos fala que Deus, aleluia, ele disse: eu vou fazer algo, que esse algo vai impactar a vida de Faraó, porque até agora eu tenho permitido tocar no reinado dele, até agora eu tenho permitido que se toque nos bens materiais dele, e mesmo assim ele não está disposto a obedecer a minha voz. Vou fazer algo que vai chamar a atenção de Faraó, e assim então ele vai obedecer a minha palavra, o que eu estou mandando. E Deus fez algo, amado, tremendo. Deus fez com que viesse um anjo exterminador e matasse todo o primogênito aonde não havia a marca do sangue do cordeiro. Quando o anjo veio, aonde não havia marca, o anjo exterminador entrava e matava todos os primogênitos. E nessa matança, quem morreu? O filho de Faraó. Quando Faraó viu que o filho dele havia morrido, estava morto, aquele a quem ele depositava todos os seus sonhos, todos os seus projetos futuríficos, aleluia, ele agora quebrantado, com o menino no colo, chega para Moisés e diz: Moisés, eu sei que todo este mal tem acontecido por causa de você, desse povo e desse Deus a quem vocês servem. Moisés, pega este povo e sai, para que eles adorem esse Deus, porque eu não aguento mais. Olha que tremendo, amado, aleluia. Enquanto Deus permitira que os bens de Faraó fossem saqueados, que os bens de Faraó fossem trocados, até aí então Faraó não tinha resolvido obedecer a palavra de Deus, cumprir a risca a palavra do Senhor. Só foi Deus permitir, aleluia, que se tocasse naquilo que ele mais amava, e então ele resolveu obedecer a Deus. Ele resolveu então libertar o povo para que o povo adorasse a Deus. O que me chama a atenção nesta palavra é que assim, aleluia, como Faraó, há muitas pessoas que têm endurecido o coração para a voz de Deus. Há muitas pessoas que o Senhor tem chamado, o Senhor tem escolhido, tem pedido até mesmo para fazer algo, mas muitas pessoas têm fechado a mão, têm fechado o coração para as coisas de Deus. Muitos até mesmo dizem: mas eu sou muito jovem. Muitos até dizem: mas agora eu casei, eu preciso cuidar do meu esposo. Claro que precisa, mas muitas vezes é uma desculpa. Outros dizem: mas agora eu estou trabalhando, não tenho mais tempo de ir para a casa de Deus. Mas como Deus tem um chamado, como Deus quer que essa pessoa cumpra a palavra dele, muitas vezes Deus permite que se toque numa porta que estava aberta, mas de repente fechou. Deus permite que muitas vezes se toque na saúde, ou alguém que até mesmo essa pessoa mais ama, para obedecer a palavra de Deus. Mas eu quero profetizar que em nome de Jesus, ninguém vai esperar Deus permitir tocar naquilo que mais ama para fazer, mas hoje vai dizer para o Senhor: eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. Quantos querem obedecer a palavra de Deus? Jogue a sua mão para cima. Eu glorifico ao Senhor, porque Ele está neste lugar. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode aplaudir. Deus não vai permitir que algo toque. Por quê? Porque hoje você está com o coração inclinado atento ao mandato de Deus. Mas Faraó não. Foi necessário que Deus tocasse naquilo que Faraó mais amava, para ele então obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Mas nessa noite eu não quero falar somente sobre isso, mas eu quero falar sobre a saída de Israel e de Moisés na frente deste povo. Sai agora Moisés na frente de um número de mais ou menos 3 milhões de pessoas em direção à terra prometida. Mas para chegar à terra prometida, eles tinham que enfrentar o deserto.